Como o diabo entra nas igrejas através do louvor? Bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje vamos explorar um tema controverso e ao mesmo tempo fascinante. Como o diabo entra nas igrejas através do louvor, com motivação e emoção. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like de gratidão e fique conosco até o final, para entender os perigos e como se proteger. Vamos falar sobre um assunto que muitas vezes é ignorado ou mal compreendido nas igrejas. A música e o louvor são partes essenciais do culto, mas será que eles podem ser usados pelo inimigo para desviar nossa atenção e manipular nossas emoções? A música tem um poder incrível. Ela pode nos elevar espiritualmente, nos ajudar a sentir a presença de Deus, mas também pode ser usada de forma enganosa. Vamos entender como isso pode acontecer. Primeiro, é importante reconhecer o impacto emocional da música. Estudos mostram que a música pode afetar nossas emoções de maneira profunda. No contexto da igreja, isso pode significar que uma música bem escolhida pode nos fazer sentir mais próximos de Deus. Mas aqui está o perigo: nem sempre essas emoções são genuínas. Imagine uma situação em que a congregação está profundamente envolvida na música, mas a mensagem central de Cristo está ausente. Em vez de adoração verdadeira, temos uma experiência emocional que pode ser manipulada. O diabo é astuto e pode usar essas emoções para desviar nossa adoração do verdadeiro propósito. Em vez de focarmos em Deus, podemos nos perder em nossos próprios sentimentos e experiências. Isso pode levar a uma adoração superficial, baseada em emoções passageiras, e não em uma fé profunda e genuína. Outro ponto crucial é a motivação por trás do louvor. Quando a música é usada para impressionar, entreter ou manipular, em vez de glorificar a Deus, estamos abrindo espaço para que o inimigo se infiltre. Mas como podemos nos proteger? Primeiro, devemos sempre examinar as letras das músicas que cantamos. Elas estão alinhadas com a palavra de Deus. Segundo, devemos refletir sobre nossas próprias motivações. Estamos adorando a Deus ou buscando uma experiência emocional? Vamos detalhar a história de Paulo e Silas na prisão e o impacto de seu louvor conforme relatado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 16 ao 40. Paulo e Silas estavam em Filipos, uma cidade da Macedônia, pregando o evangelho. Durante sua estadia, libertaram uma jovem escrava possuída por um espírito de adivinhação. Esta ação, embora milagrosa e misericordiosa, enfureceu os donos da escrava, pois eles lucravam com as adivinhações que ela fazia. Em retaliação, os donos da escrava incitaram a multidão contra Paulo e Silas, acusando-os de perturbar a cidade e de ensinar costumes ilegais para os romanos. As autoridades os prenderam, os açoitaram severamente e os jogaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardassem com segurança, para garantir que eles não escapassem. O carcereiro os colocou na parte mais interna da prisão e prendeu seus pés no tronco. Mesmo em circunstâncias tão adversas, Paulo e Silas não se desesperaram. Em vez disso, por volta da meia-noite, começaram a orar e a cantar hinos a Deus. Os outros prisioneiros os ouviram atentamente. Esse ato de louvor, em meio ao sofrimento, é um testemunho poderoso de sua fé e confiança em Deus. Enquanto Paulo e Silas louvavam, aconteceu algo extraordinário. Houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos os prisioneiros se soltaram. Este evento sobrenatural não foi apenas uma demonstração do poder de Deus, mas também um sinal da sua presença e favor para com Paulo e Silas. O impacto do louvor e do subsequente milagre foi profundo. As portas da prisão se abriram e as correntes se soltaram.
simbolizando a libertação tanto física quanto espiritual. O carcereiro, ao ver as portas abertas, pensou que os prisioneiros tinham escapado e, temendo a punição, estava prestes a se suicidar, porém Paulo o impediu, garantindo que todos ainda estavam ali. Tremendo, o carcereiro se prostrou diante de Paulo e Silas e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. O carcereiro os levou para sua casa, lavou suas feridas e ele e toda a sua família foram batizados. Imediatamente, ele ofereceu hospitalidade a Paulo e Silas, mostrando grande alegria por ter acreditado em Deus. No dia seguinte, quando as autoridades descobriram que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram temerosos, pois haviam violado seus direitos ao açoitá-los publicamente sem julgamento. As autoridades vieram pessoalmente se desculpar e pediram para que deixassem a cidade pacificamente. Esse incidente deixou um testemunho duradouro na cidade de Filipos sobre o poder de Deus e a coragem de seus servos. O verdadeiro propósito do louvor, especialmente no contexto religioso, é multifacetado e profundo, englobando aspectos espirituais, comunitários e pessoais. Aqui estão alguns dos principais objetivos do louvor: adoração a Deus, reconhecimento da soberania. Louvor é uma forma de reconhecer e exaltar a soberania, santidade e majestade de Deus. É um ato de adoração que coloca Deus no centro e reconhece sua autoridade e divindade. Expressão de gratidão. Através do louvor, os fiéis expressam gratidão por tudo que Deus tem feito em suas vidas, reconhecendo suas bênçãos, misericórdia e amor. Comunhão e unidade da comunidade. O louvor tem um papel significativo na construção e fortalecimento da comunidade de fé. Cantar e louvar juntos cria um senso de unidade e pertencimento entre os membros. Durante o louvor, os indivíduos compartilham suas experiências e sentimentos espirituais, o que pode encorajar e fortalecer a fé coletiva. Renovação espiritual. O louvor pode ser um meio de renovação espiritual, ajudando os indivíduos a se reconectarem com sua fé e a experimentarem uma transformação interna. Muitas vezes o louvor inclui elementos de confissão e arrependimento, permitindo que os indivíduos se reconciliem com Deus e busquem sua graça e perdão. O louvor também serve como uma forma de proclamar a mensagem do Evangelho e testemunhar a fé para outros. Através das palavras, das canções e das ações dos adoradores, os princípios e ensinamentos da fé são comunicados. O louvor pode inspirar e motivar outros a buscar uma vida de fé e devoção, influenciando positivamente a vida espiritual de quem ouve e participa. O louvor proporciona um meio para os indivíduos expressarem suas emoções, sejam elas de alegria, tristeza, gratidão ou arrependimento. É um espaço seguro para canalizar sentimentos profundos em direção a Deus. Através da música e da adoração, os fiéis podem experimentar uma elevação espiritual, sentindo-se mais próximos de Deus e mais conectados ao divino. Para muitas tradições religiosas, louvar a Deus é uma forma de obedecer aos seus mandamentos. É uma prática prescrita nas Escrituras e uma demonstração de devoção e fidelidade. O louvor regular pode ser visto como uma disciplina espiritual que ajuda a manter a fé viva e vibrante, promovendo uma vida de adoração contínua e consagrada. O verdadeiro propósito do louvor vai além de uma simples atividade ritualística. Ele é uma expressão profunda de fé, uma prática comunitária que une os crentes, uma ferramenta de transformação pessoal e espiritual e um ato de obediência e devoção a Deus.
O louvor é uma parte vital da vida religiosa, com implicações que tocam todas as dimensões da existência humana e espiritual. A história de Lúcifer, especialmente no contexto do louvor e sua queda por querer ser maior que Deus, é uma narrativa complexa que tem suas raízes em várias tradições religiosas e textos bíblicos. Aqui está um detalhamento dessa história. Vamos começar pela origem e o papel de Lúcifer. Lúcifer, o nome, deriva do latim lux ferre, que significa portador da luz ou estrela da manhã. Este nome é usado em algumas traduções da Bíblia, especialmente em Isaías 14:12, onde é dito: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da dalva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Anjo de alta posição. Segundo a tradição, Lúcifer foi criado por Deus como um anjo de alta posição, possivelmente um querubim. Em Ezequiel 28:12-15, uma passagem frequentemente interpreta como referência a Lúcifer. Ele é descrito como selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Ele estava no Éden, o jardim de Deus, adornado com pedras preciosas e com uma beleza resplandecente. Muitos teólogos e estudiosos acreditam que Lúcifer era o líder do louvor no céu, responsável por dirigir a adoração e a música angelical em honrar a Deus. Embora a Bíblia não declare explicitamente esta função, essa interpretação é derivada de uma combinação de passagens e tradições que exaltam sua posição elevada e sua associação com a música e o louvor. O orgulho de Lúcifer é frequentemente citado como a causa de sua queda. Ele desejava elevar seu trono acima das estrelas de Deus e ser como o Altíssimo. Isaías 14:13-14. Essa ambição levou a tentar usurpar a autoridade de Deus, desejando receber a adoração e o louvor destinado a Deus. Lúcifer liderou uma rebelião contra Deus, trazendo consigo uma fração dos anjos. Esta rebelião resultou em uma batalha celestial, frequentemente reverenciada em Apocalipse 12:7-9, onde Miguel e seus anjos lutam contra o dragão e seus anjos. Como resultado, Lúcifer e seus seguidores foram expulsos do céu e lançados à terra. Após sua queda, Lúcifer passou a ser conhecido como Satanás, que significa adversário ou acusador. Ele tornou-se o principal opositor de Deus e da humanidade, trabalhando para desviar os seres humanos do caminho de Deus. Uma das primeiras ações de Satanás foi tentar Adão e Eva no Jardim do Éden, levando-os a desobedecer a Deus. Este ato de tentação é visto como um esforço contínuo de Satanás para corromper e destruir a criação de Deus. A história de Lúcifer é interpretada de várias maneiras em diferentes tradições cristãs. Algumas veem como uma alegoria do orgulho e da queda moral, enquanto outras a consideram uma descrição literal de eventos espirituais. A figura de Lúcifer, Satanás, tem sido amplamente explorada na literatura, arte e cultura popular. Obras como Paraíso Perdido, de John Milton, retratam Lúcifer como uma figura trágica e complexa, enquanto outras representações o mostram como uma personificação do mal absoluto. A história de Lúcifer destaca temas universais de orgulho, ambição e rebelião contra a autoridade divina, originalmente um anjo de alta posição e beleza, possivelmente responsável pelo louvor celestial. Lúcifer se corrompeu ao desejar ser maior que Deus, levando uma rebelião que resultou em sua expulsão do céu, transformando em Satanás. Ele continua a desempenhar o papel de adversário de Deus, buscando desviar a humanidade do caminho divino. A história de Lúcifer e sua queda tem ressonâncias e interpretações significativas nos dias de hoje.
que abrangem desde o aspecto espiritual e religioso até o cultural e psicológico. Aqui estão algumas maneiras pelas quais essa narrativa continua a ser relevante na contemporaneidade. Pecado da soberba. A história de Lúcifer é frequentemente usada como um exemplo arquetípico do perigo do orgulho excessivo e da arrogância. Nos dias de hoje, a ênfase da humanidade e na modéstia como virtudes fundamentais permanecem relevantes em várias esferas da vida, incluindo a espiritualidade, a liderança e o sucesso pessoal. Natureza do mal e da tentação. A narrativa de Lúcifer ressoa com a experiência humana do mal e da tentação. Ele é retratado como um ser que, por meio de sua própria escolha, se desviou do caminho do bem e se tornou uma força destrutiva. Nos dias de hoje, essa história continua a nos lembrar dos perigos da cobiça, do desejo de poder e do egoísmo. Cultura da fama e sucesso. Vivemos em uma sociedade que muitas vezes valoriza a fama, o poder e o sucesso a qualquer custo. A história de Lúcifer nos lembra das consequências potencialmente devastadoras da busca desenfreada por poder e reconhecimento, e especialmente quando isso é feito à custa de outros ou em imposição aos valores éticos e espirituais. Conflito interno. A história de Lúcifer também pode ser vista como um reflexo de conflito interno entre o bem e o mal, que existe dentro de cada ser humano. Ela nos lembra da importância das escolhas morais e do enfrentamento das tentações, que podem levar ao desvio do caminho ético e espiritual. Desafio à autoridade. Nos dias de hoje, vemos uma variedade de movimentos e ideologias que desafiam autoridades estabelecidas, sejam elas políticas, religiosas ou sociais. A história de Lúcifer serve como um lembrete das possíveis consequências da rebelião e da insurreição contra a ordem estabelecida. A história de Lúcifer também pode ser interpretada como uma jornada de busca por identidade e propósito. Sua queda resulta de uma busca mal orientada por significado e valor próprio. Nos dias de hoje, muitas pessoas enfrentam desafios semelhantes em sua própria jornada espiritual e existencial, buscando significado e propósito em um mundo complexo e em constante mudança. Embora a história de Lúcifer seja marcada pela queda e pela tragédia, também contém elementos de redenção e transformação. A possibilidade de arrependimento e renovação espiritual é uma parte central de muitas tradições religiosas. Nos dias de hoje, essa mensagem de esperança e possibilidade de mudança continua a ser uma fonte de conforto e inspiração para muitos. A história de Lúcifer e sua queda ressoa de várias maneiras nos dias de hoje, fornecendo insights sobre a natureza humana, o conflito moral, a busca por significado e o perigo do orgulho e da arrogância. É uma história que continua a desafiar e inspirar, convidando-nos a refletir sobre nossas próprias escolhas e jornadas espirituais. Aqui estão alguns versículos bíblicos que abordam o tema da verdadeira adoração. João 4, 23, 24. Mas vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Esse versículo enfatiza que a verdadeira adoração não é apenas uma questão de rituais externos, mas também envolve uma conexão espiritual genuína com Deus. Salmos 95, verso 6. Vamos à presença dele, agradecemo-lhes com cânticos e proclamemos a sua grandeza. Aqui a adoração é associada à gratidão e ao reconhecimento da grandeza de Deus, expressa através de cânticos e louvores. Salmo 100, verso 2. Adorem o Senhor com alegria, entre na sua presença com cânticos alegres.
A verdadeira adoração é caracterizada pela alegria e pela celebração demonstradas através de cânticos alegres e uma atitude de reverência. Romanos 12, verso 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Neste verso, a adoração é associada a oferecer nossas vidas como um sacrifício vivo a Deus, implicando em dedicação total e santidade. Hebreus 13:15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. A adoração é descrita como um sacrifício de louvor, sugerindo que nossas palavras e ações de louvor são aceitáveis a Deus através de Jesus Cristo. Miqueias 6:8. Ele mostrou a você, o homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Embora não seja diretamente sobre adoração, este verso destaca os elementos fundamentais do que agrada a Deus, incluindo a humildade em nosso relacionamento com Ele. Esses versículos bíblicos fornecem uma visão abrangente da verdadeira adoração, destacando elementos como a conexão espiritual, a gratidão, a alegria, a dedicação, a humildade e a santidade. Eles nos lembram que adorar a Deus não se limita a práticas externas, mas envolve todo o nosso ser e nossa relação com Ele. A música é um dom maravilhoso, mas devemos usá-la com discernimento, ao permanecermos vigilantes e centrados em Cristo. Podemos assegurar que nosso louvor seja uma verdadeira expressão de nossa fé. A história de Paulo e Silas na prisão nos ensina que o louvor a Deus tem um poder transformador. Mesmo em meio à adversidade extrema, eles escolheram adorar e, como resultado, testemunharam um milagre que não apenas os libertou, mas também trouxe salvação a outros. Este evento destaca a importância da fé inabalável e da adoração sincera, independentemente das circunstâncias. Este relato demonstra como o poder do louvor pode transformar situações difíceis, trazendo liberdade e mudanças milagrosas, tanto para os que louvam quanto para aqueles que os rodeiam. A conclusão de uma história sobre como o diabo entra nas igrejas através do louvor poderia enfatizar a importância da vigilância espiritual e da discernimento dentro das comunidades de fé. Aqui está uma possível conclusão. À medida que a comunidade de fé se reunia para louvar e adorar, algo sinistro pairava no ar, infiltrando-se sorrateiramente entre os cânticos e as orações. Os corações sinceros que buscavam a presença de Deus não estavam imunes à sutil influência da escuridão. Gradualmente, uma distorção se ensinou nos rituais de louvor. As melodias que uma vez elevaram os espíritos agora ecoavam como uma sombra de desafios. As palavras, antes cheias de verdade e esperança, tornaram-se veículos para enganos disfarçados. A congregação, inicialmente envolta em fervor espiritual, começou a sentir uma desconexão, uma inquietação que não conseguia explicar. Alguns atribuíram isso à sua própria fraqueza, à falta de fé ou devoção. No entanto, poucos perceberam a presença sutil do inimigo, disfarçado sob o véu do louvor. Foi somente quando os líderes espirituais começaram a discernir os sinais sutis da distorção que a verdade veio à luz. O diabo, mestre da decepção, havia encontrado uma brecha nas portas da igreja, através do próprio ato de adoração. Ele se infiltrou nos cânticos, nas melodias e nas palavras, distorcendo sua essência divina e uma paródia do louvor verdadeiro. No entanto, a comunicação não estava indefesa. Com humildade e fervor renovados, eles se uniram em oração
e discernimento espiritual, reconhecendo a sutileza das táticas do inimigo. Eles reafirmaram sua devoção a Deus e sua determinação em buscar somente a verdadeira adoração. À medida que a luz da verdade dissipava as sombras do engano, a comunidade emergiu fortalecida, mais vigilante do que nunca. O diabo, derrotado em seus esforços para corromper o louvor, recuou diante da luz, da fé e da determinação daqueles que permaneceram firmes. Assim, a igreja aprendeu uma lição valiosa, que a verdadeira adoração não é apenas um ato de música e palavras, mas uma expressão do coração enraizada na sinceridade, humildade e busca constante pela presença de Deus. Eles aprenderam que mesmo nas formas mais sagradas de culto, a vigilância espiritual é essencial para manter a pureza da adoração e afastar as trevas que buscam corromper o sagrado. Lembre-se, a verdadeira adoração não é sobre como nos sentimos, mas sobre honrar e glorificar a Deus com todo o nosso coração, mente e alma. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Deixe nos comentários suas experiências e opiniões sobre este tema. Deus te abençoe e até a próxima!